Olá, hoje nós vamos conversar com Valdemar Kertzmann, do Keren, presidente do Keren Leedidut, Brasil. Isso, Tudo bem, Leedidut, Brasil. Valdemar? Tudo em ordem, graças a Deus, tudo bem. Baruch Hashem. Ótimo. Eu engasgo um pouquinho para falar e eu queria saber o que significa Leedidut? Amizade. Amizade. Keren é um fundo, né? Significa Uhum. fundo, então é o fundo da amizade, Ótimo. tá? O fundo da fraternidade. Beleza. Então, Valdemar, a minha primeira pergunta é o que é o Keren? É uma ONG? Quando foi fundada? Eu queria que você explicasse para a gente como surgiu. Keren Leedidut é uma ONG que foi fundada em 1983 por um rabino ortodoxo chamado Hiel Eckstein. Ele era canadense, ele fez yeshiva em Nova York e fez Aliyah. Quando ele montou a ONG em 83, o objetivo dele é ajudar sobreviventes de guerra. Ele começou a fazer um bom trabalho, as doações começaram a aumentar, ele era muito carismático, infelizmente ele faleceu já há 3 anos, a filha dele assumiu, hoje ela é a presidente da ONG, né? E conforme as doações foram aumentando, eles foram criando vários projetos sociais em Israel. Temos inúmeros projetos sociais, ajudamos soldados sozinhos, terceira idade com problemas financeiros, com alimentação, né? Chegamos a ter alguns projetos, poucos, na Bielorrússia. Hoje, a maioria dos projetos são em Israel mesmo. E hoje o Keren Leedidut é a maior ONG social de Israel. Tá? Nós temos inúmeros projetos sociais. Certo. No caso aqui do Brasil, quando é que vocês começaram a trabalhar, né? O Rabino abriu o projeto de Aliyah em 2016. Né? Ele fez uma pesquisa pelo mundo, viu quais os países o número de Aliyah estava crescendo por conta de alguma dificuldade da comunidade local e contratou representantes nesses países. Então, eu sou representante, né, do Keren Leedidut, eu organizo tudo para o Keren Leedidut aqui no Brasil, né? Mas, da mesma forma que eu estou aqui, a gente está na Bielorrússia, na Ucrânia, na Turquia, na França, na Argentina, no Uruguai, no México e eu estou no Brasil. Quer dizer, são comunidades que têm um número expressivo de pessoas que se candidatam a fazer Aliyah, é isso? Por exemplo, o representante no México acabou de ser contratado. Ele está, acho que há 1 ou 2 meses, se eu não me engano. Ele acabou de ser contratado, porque começou a perceber que o México precisava ter alguém lá. Hoje, principalmente com a internet, com o Zoom, está muito mais fácil, né, fazer o atendimento. Então, por exemplo, a menina do Uruguai, ela atende toda a América Latina. Então, se alguém da Bolívia, do Chile, da Venezuela, principalmente, fica sabendo da gente, fala com a Nadine, que está no Uruguai. Eu atendo o Brasil todo, menos o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que atende é o Marcos Feuer, né? E estou começando a atender um pessoal em Portugal também. O pessoal em Portugal fica sabendo da gente, entra em contato, a gente ajuda também. Certo. Tá? Bom, é importante a gente frisar que todo o processo é feito pela Agência Judaica, tá certo? Sim, então assim, Vocês isso é são uma importante. ONG de auxílio ao Olê, que seja o imigrante que está indo para Israel. O único órgão oficial do governo de Israel que vai dar o visto, vai habilitar para todos os benefícios da lei do retorno, é a Agência Judaica. Certo. Tá? Nós não aprovamos ninguém. Nós ajudamos quem está aprovado pela Agência Judaica. Okay. Nós não tentamos convencer ninguém a fazer Aliyah. Nós ajudamos quem tomou a decisão de fazer Aliyah. Certo. Então, a nossa intenção não é convencer, não é obrigar, é ajudar. O objetivo do projeto é conforto. Então, tudo que nós fazemos é para tornar a Aliyah mais confortável. Sim. A agência judaica, ela continua com todas as obrigações e deveres da agência judaica. Não muda em absolutamente nada. A Agência Judaica, ela é um braço do governo de Israel. Vocês são uma ONG. Exato. A agência judaica é o braço do governo de Israel para fazer a imigração, para fazer a Aliyah. Tá? O que a gente faz? Tudo o que a agência judaica não faz. Né? Então, tudo que a gente percebe que o Olê precisa e que não é responsabilidade da agência judaica, ou seja, a agência judaica não faz algumas coisas porque não é responsabilidade dela. Certo. Tá? Então, a gente começou a pegar esses detalhes que a gente percebeu que os Olim precisavam e começamos a fornecer. Né?
Você pode dar um exemplo, informação, por exemplo? assessoria. Isso. Por exemplo, qual a dificuldade, qual é hoje a maior dificuldade de um olê ao chegar em Israel? Primeiro endereço, aonde morar, E de que né? forma vocês podem ajudar? Então, primeiro, a gente tem contatos com muitas pessoas nas principais cidades onde os Olímpicos estão indo, né? Para que a pessoa tenha detalhes sobre a cidade. Eu, por exemplo, eu não sei detalhes sobre todas as cidades de Israel, né? Mas se a pessoa está indo para Haifa, eu tenho um contato em Haifa. Se a pessoa está indo em Naharia, eu tenho um contato em Naharia. Para a pessoa entrar em contato e já começar a pegar informações sobre o local. E a gente também começou com o Café com o Keren. Todo domingo tem uma entrevista nova que a gente coloca no ar, né? Já fizemos muitas, e a gente começou com um ciclo de... Então, pegamos todas as perguntas principais, todas as dúvidas principais dos Olim, pegamos uma pessoa sobre a cidade, que conhece a cidade, e perguntamos. E aí a pessoa pode assistir essas entrevistas, que vai ajudar a decidir qual que é a melhor cidade, primeira cidade para ir para lá. E também o pessoal pensa muito em emprego, né? Emprego Emprego. também é muito E nesse importante. sentido, vocês têm agora uma parceria, né, que eu vi, que é bem interessante, com uma empresa de recursos humanos. Isso, é uma empresa de meio que um headhunter, né? Aham, é, Apesar que não é só para grandes, para nível alto, para graduação, eles também têm para quem não tem graduação, né? Eles fazem adequação de currículo, validam os diplomas, e eles têm parcerias com muitas empresas, já com empregos engatilhados para quem quiser chegar lá e começar a trabalhar, né? é. Então, tudo isso é muito importante. E, às vezes, Ah, colocar o pessoal com o pé no chão, entendeu? Tem um pessoal que acha que vai chegar lá, é engenheiro ou é um médico, que acha que já vai chegar lá e muito rápido já vai começar a trabalhar na área. E, às vezes, não, às vezes demora um tempo. E tem que pensar o que vai fazer até conseguir trabalhar na área. certo. E tem que Falar que o pensar hebraico é e tem que importante. saber, exatamente isso que eu ia falar agora. O hebraico é a grande, principal desafio hoje, né, para tudo. Até É, para. e, Porque muita e gente pensa fazer assim, eu falo inglês, eu vou conseguir alguma coisa. Não é bem assim, né, Valdemar? o que acontece? Quem tem inglês tem uma chegada muito mais confortável, mas tem que tomar muito cuidado. O que eu costumo falar para as pessoas? Que em Israel, grande maioria da população fala inglês. Então, se você vai para Israel falando inglês, você se vira bem com inglês. O problema é que quem se vira é turista. O Exatamente. cidadão israelense não pode se virar. Ele é cidadão israelense. Ele tem que aprender o hebraico. Então, aproveita, eu sempre dou como conselho, cada um faz o que quiser, né? Mas o meu principal conselho é aproveita o Ulpan que o governo te oferece. Tem muita coisa importante no começo da Aliá. Muita coisa importante. Moradia, emprego, amizades, tudo isso realmente é muito importante. Só É. que nada é mais importante do que aprender o hebraico. Então, tem que pensar nas coisas importantes com o hebraico como central. Por exemplo, vou procurar um lugar para morar, um apartamento para morar, de preferência que seja o mais próximo possível do Ulpan, para não dificultar ir para o Ulpan estudar. Certo. Eu preciso arrumar um emprego. Extremamente importante arrumar um emprego. Emprego de meio período, porque meio período está estudando hebraico, que é mais importante, Certo. né? Então, é esse tipo de conselhos que a gente dá. Como eu já acompanhei muito processo de aliar, tenho muita história para contar, eu falo para as pessoas, né? Eu vejo acertos e erros. Eu acho que é errando que se aprende, mas não necessariamente para ser com os nossos erros. Pode aprender com os erros dos outros. Com certeza. Então, às vezes eu acabo falando pessoas, atitudes que deram errado e oriento, olha, não faça isso porque já teve pessoas que fizeram e não deu certo por conta disso, disso. Então, a gente tenta orientar para que a aliás seja mais confortável possível, uma adaptação da melhor maneira, né? Nesse período de pandemia, quantos grupos, você tem noção de quantos grupos foram para Israel?
E esse ano, entre o ano passado e esse ano? Olha, a gente tinha um grupo por mês e todos saíram, Em média, tá? quantos? Então, de Média, não precisamente, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Assim, tirando uns grupos extras pequenos, dependendo de algumas exceções que a gente tinha, entre 15 e 20 grupos, desde março do ano passado. 15, 20 pessoas em cada grupo. Certo. Não, os grupos grandes, tinha meses com 20, 25 pessoas, já teve meses com 50, 60 Ah. pessoas por E do grupo, Brasil inteiro? do Brasil inteiro, Faixa do Brasil etária. inteiro. Faixa etária. Toda possível e imaginária, É. tá? Levo desde família com bebê de colo, até meu recorde que eu levei um senhor de 97 anos. Nossa Senhora, que Não, beleza. e foi muito legal, porque ele chegou lá, estava andando com a esposa numa praça, e veio um ortodoxo colocar tefilim nele. Tipo, assim que ele tinha chegado em Israel e filmaram, foi um vídeo emocionante, Imagino, né? imagino. E, no caso, assim, quais são as cidades, se existe isso? Tem cidades que têm o maior número ou é equilibrado? É bem equilibrado, mas hoje existem as cidades que a gente está chamando de Ole Friendly, Hum, né? Quais são essas cidades? São cidades que têm um departamento de aliá dentro da prefeitura. hum. Ou seja, dentro da prefeitura da cidade tem funcionários que é para ajudar o olê que está chegando na cidade. Então, Granana é na uma Haria... delas. Oi? Granana é uma delas. Hanana tem, Haifa Bahia. tem, Naharia tem, muito as cidades que a gente fez as lives, né? Certo. Beersheba, Ashdod, né? Carmiel, Harish. Então, tem algumas vantagens de ir para uma cidade Ole Friendly. A primeira vantagem, né, que é falado, que vai ter pessoas que vai te ajudar a abrir conta no banco, Ministério da Absorção, toda a documentação, e saber, né, o começo da adaptação lá em Israel. Mas tem muita importância isso para crianças, Ah, porque na hora que a criança entra numa escola e ela entra numa escola regular, em determinados momentos ela vai sair da sala para aprender o hebraico. Então, quando tiver uma aula de história que é toda em hebraico, a criança não sabe hebraico, ela sai da sala e vai aprender o hebraico. Se for uma cidade Ole Friendly, vão ter outras crianças. Se é hum, uma cidade que não é Ole Friendly, talvez ela saia sozinha da sala para aprender, né? Claro que isso não é um problema, claro. mas é mais confortável, é melhor se tiver outra, É. ela não vai se sentir diferente, Aham. entendeu? É melhor para a criança se tiver mais gente na mesma situação, tá? O Brasil tem um número significativo hoje de brasileiros em Israel ou ainda é inferior, muito inferior a países como a Argentina, por exemplo? Ainda é inferior, É, né? né? E quando a gente fala, por exemplo, a ajuda na língua espanhola, é maior do que a ajuda na língua portuguesa. Certo. Está crescendo bastante, né? Mas a gente fala de argentinos, mas quando a gente fala de língua espanhola, é toda a América Latina. É, Aí é muita gente, né? certo. É muita gente. De Portugal quase não tem, é raro. Tem a comunidade judaica é pequena lá, né? Mas a comunidade brasileira em Israel, não é muito grande, mas é muito barulhenta, Eu sei. né? O israelense adora. Por exemplo, Hanana, é engraçado que, né, que ficou como a capital dos brasileiros, É, tem muito mais francês lá. eu sei. É. Mas não parece, porque o brasileiro está toda hora fazendo piquenique, fazendo churrasco, fazendo festa, que é a Mas eu nossa acho que não é cultura. só em Israel, né? Acho que em qualquer parte do mundo, incrivelmente, você pode estar num lugar super escondido que você vai ouvir alguém falando em português. E o israelense adora isso. Essa Então, descontração, né? Ainda é, gosta? Ainda gosta de brasileiro? gostam, Ai, que bom. demais, demais. Eu tenho vários casos, entendeu? Vou falar da minha filha. Minha filha está fazendo uma faculdade internacional. Tem pessoas do mundo inteiro. Quando ela chegou lá, o professor perguntava de onde era, ele abria um sorriso, legal, bem-vindo, tal. Quando minha filha falou que era brasileira, ele já abriu um sorriso de orelha. Brasil, caipirinha, Ronaldinho, começa aquelas Aham. coisas, né?
que a gente já sabe, Eu tive, e, tipo, é diferente. eu Eles sei, gostam da alegria do brasileiro. eu tive um exemplo parecido. Em 2016, eu fui fazer um seminário em Israel de mídia judaica, né? Então, Uhum. foram jornalistas de todos, assim, países que têm né, a mídia judaica, e eu fui representando, né, o Rio de Janeiro, e eu acho que fui do Brasil, acho que fui a única. Quando teve exatamente isso que você falou, cada um se apresentando, foi exatamente assim. Quando eu falei que eu era do Rio de Janeiro e do Brasil, veio gente de outras mesas para falar ou que conhecia alguém, se eu conhecia, que não sei o quê. Foi É, realmente, isso é confortante, né? Saber que a gente é bem recebido. Agora, tem muitos sim. casos, Valdemar, e as pessoas ficam um pouco preocupadas de não dar certo, né? De casos de pessoas que ficaram 1 ano até 2 anos e voltaram. Não deu certo por um motivo, por outro. O que você poderia falar nesse sentido? Se você tem algum exemplo, ou o que você poderia dizer para essas pessoas que ficam um pouco assim indecisas, com medo de tentar essa nova vida? Primeiro lugar, cada um é cada um, entendeu? Israel é um país muito diferente e, sim, existe a possibilidade de não se adaptar. Não existe certo ou errado, tá? Isso em primeiro lugar. Outra, Israel é muito diferente, tá? Cultura diferente, fuso horário diferente, clima diferente, língua diferente, é tudo diferente. Então, existe um período de adaptação. Não tem como fugir disso. Existe um período de adaptação. E não é fácil. Se fosse fácil, não teria tanta ajuda. É, Não teria o Keren Leididut, não teria os benefícios do governo, não teriam ONGs em Israel voltadas para brasileiro, não teria um departamento de aliá dentro da prefeitura, entendeu? E o tempo médio de adaptação de um brasileiro em Israel, ou de um Oleh Hadash em geral, né, é de 1 ano e meio a 2. E quando a gente fala tempo médio, é porque tem gente que se adapta com 6 meses e tem gente que se adapta com 4 anos, certo? Então, esse é um tempo médio. O que eu costumo dar de conselho é paciência, dê tempo da adaptação. Tem pessoas que voltam antes de se adaptar. Se voltou em 1 ano, talvez ainda não se adaptou, ainda claro. não entendeu como funciona, não teve paciência. Não que esteja errado. Às vezes a pessoa não tem paciência mesmo, É. né? Mas tenta, força, né? Eu falo que Israel é um país que acontece para quem faz acontecer. Quem Uma coisa, espera as coisas acontecer, não acontece nada. você está falando Entendeu? assim, e eu estou pensando aqui, existe algum tipo de atendimento psicológico de um setor, né, que tem tantas coisas para ajudar, essa parte burocrática, a parte de até financeira, mas existe algum setor de atendimento psicológico para o imigrante? Depende do caso. Se é um caso só apenas de adaptação, não, Não. né? Mas, por exemplo, teve uma família que foi para Ashdod e, tipo, umas 2 semanas depois caiu um míssil lá. É. E nessa família tinha um dos filhos, ele não ficou legal com isso. Aí sim, aí tem um atendimento, ficam em cima bastante, e tipo, ele melhorou depois de um tempo, foi um trabalho muito bem feito, Certo. né? Mas para o Olê, não. Mas as próprias ONGs acabam fazendo um pouco um trabalho, né, de psicólogo. Por exemplo, tem pessoas que às vezes a gente vê que está passando por alguma dificuldade, aí de repente, do nada, alguém me liga, que eu não conheço. Ah, Valdemar, você ajudou na aliada de tal pessoa? Falei, ajudei. Me fala um pouco sobre essa pessoa. Por quê? Ah, ela está passando por dificuldades aqui, a gente quer ajudar, então a gente quer entender um pouquinho o que está acontecendo para saber de que forma a gente pode ajudar e tal. Já tive até semana passada uma psicóloga entrou em contato comigo porque tinha uma pessoa que estava passando por alguns problemas de ansiedade, essas coisas, queria entender porque ela era uma psicóloga voluntária e queria ligar para ele e ajudar. Ótimo. É, isso é Então, assim, interessante, né? não tem uma coisa oficial direcionada,
Sim, mas os próprios brasileiros se ajudam lá, acabam fazendo um pouco esse papel. Se procurar, encontra, tá? certo. Encontra. Em relação à idade, né? Eu sei que você falou aí que tem um senhor de 97 anos que foi, É. mas é mais difícil para uma pessoa, por exemplo, que há mais de 50 anos que foi, que quer ir, ou como você falou, cada caso é um caso. Porque, por exemplo, o jovem, ele tem mais facilidade para se adaptar porque tem menos tempo de, né, menos experiência de vida, ainda não formou, de repente, sua família. Então, tudo que vier é festa. E já quem já tem a partir dos 50, já tem uma estrutura, já vai com uma outra expectativa. Como é que vocês enxergam essas situações? É. Então, assim, aqui o grande problema é financeiro, tá? Por quê? Acima de 50 até não é tanto problema, porque se está próximo dos 50, ainda vai ter um período que vai trabalhar, né? Vai fazer e vai ter sua aposentadoria e tal, etc. O problema é acima de 60, Hum, chegar próximo da aposentadoria, né? E se não trabalhou em Israel, não vai ter uma aposentadoria, né, que dê para pagar as despesas. Também vai depender muito da cidade que vai. Então, se é uma pessoa que já está com 60 e já tem condições de se sustentar, não vai ter problema nenhum. É ótimo, tem muito mais coisas para os idosos em Israel do que aqui no Brasil. Agora, se a pessoa vai para lá precisando de um auxílio financeiro, tem que tomar cuidado, tem que fazer conta, entendeu? A gente fez uma live, né, de aposentadoria, um pouco com esse objetivo, porque a aposentadoria é extremamente individual. Então, por exemplo, um homem se aposenta com 67 anos. Se chegar lá com 60 e contribuir 7, é uma coisa. Se chegar com 65 e contribuir 2 anos, é é um. outra. Se chegar com 70, já aposentado, é outra. E isso a pessoa só vai saber quando estiver em Israel. Hum. Não dá para saber antes, entendeu? Então, isso complica bastante. O homem Então, se a gente, aposenta lá com 67 anos e a mulher, com 62, 62. né? Então, tem que fazer um planejamento maior para não passar por dificuldades financeiras. Tem ajuda do governo? Tem. Mas, poxa, tem que saber direitinho se a ajuda do governo vai ser suficiente. E aí, também, aonde vai morar. Porque, às vezes, a ajuda do governo é suficiente para morar em Naharia, mas não é suficiente para morar em Tel Aviv. Certo. Então, Aqui, tem que ser uma coisa bem planejada. sim, a gente está falando de aposentadoria no caso da pessoa não trabalhar mais, né? Mas, por exemplo, a pessoa pode se aposentar e continuar trabalhando por conta própria, alguma coisa assim. Porque eu sei que em Israel tem profissões que você, depois de 60 e alguma coisa, não pode mais exercer por causa do Sim. seguro, não é isso? Existe um seguro que é muito alto. Não, tem tudo isso, né? E assim, Israel é como em qualquer lugar do mundo. Dificuldade para empregos, para quanto mais idade, é mais difícil, como em qualquer lugar do mundo. Israel não é diferente, Certo, né? Mas pode ser que encontre. Pode ser que encontre uma coisa ou outra, ou fazer alguma coisa sozinho também, certo. entendeu? Mas É também, possível. mas também assim, eu estou perguntando isso porque são coisas que eu vejo, até mesmo assisto e as pessoas perguntam, por isso que eu estou te perguntando. Claro. A gente está falando aqui em nível profissional, mas se a pessoa quiser trabalhar, por exemplo, uma pessoa de 65 anos chegou em Israel, né? Porque hoje em dia eu acho que tem muitos casos de pessoas acima dos 50, até 60 anos a mais e estão indo para Israel, né? Essa Sim. pessoa tem uma vida média, assim, vai precisar trabalhar. Então, não vai trabalhar na área dela. Mas se ela quiser trabalhar em qualquer outra coisa, ela vai ter ou ela não, ou é difícil Sim. também? Não, como eu falei, a dificuldade natural da idade, como em qualquer lugar do mundo. Não é impeditivo burocrático, entendeu? Então, se ela consegue, por exemplo, é muito comum em Israel trabalho voluntário. Então, eu ajudei uma senhora de 80 anos com muito pique.
muito, muito, muito pique. Ela foi para Israel e começou. Ela estava bem financeiramente, não tinha problemas, ela já se sustentava. Ela saiu, estava trabalhando em várias ONGs, ajudando outras pessoas, como voluntária, sem ganhar nada, entendeu? Aham. Então, o trabalho existe, tem como. Para ganhar alguma coisa, né? Para ganhar um salário, um pouco mais de dificuldade. Mas existem algumas profissões onde a experiência vale mais do que a força física. Um Sim. professor, por exemplo. É. Um professor, quanto mais velho, melhor, Sim. mais experiência tem. Até um jornalista também, né? Quanto mais experiência, melhor. Então, é que não existem muitos, mas pode procurar alguma coisa que a experiência Sim, mas seja o que mais eu estou falando importante. é assim, por exemplo, quando eu fui a Israel, uma coisa me chamou a atenção. Você está dizendo que é difícil, eu não sei se mudou. Mas, por exemplo, eu fui fazer a primeira vez que eu fui a Israel em 2010, foi a primeira vez que eu fui a Israel. Eu fui fazer um passeio, né, conhecer alguns lugares, e veio um senhor que devia ter mais de 70 anos. Ele era o guia e ele dirigia a van. E ele era um funcionário de uma empresa de turismo. E isso me chamou a atenção, porque é difícil aqui. Você vai fazer turismo no Brasil, você não vai ver pessoas de idade conduzindo e sendo guia ao mesmo tempo, né? Então, Uhum. isso me chamou a atenção. Outra coisa também, uma outra vez que eu fui, eu vi em farmácias, em lojas, assim, atendentes ou pessoas trabalhando de mais idade. Então, que não é comum aqui. Por isso que eu te perguntei. Eu não sei se isso mudou, mas eu vi isso em Israel e achei bem Na interessante. verdade, na verdade, como eu falei, Israel é meritocracia. É, Então, o cara tem, sei lá quantos anos de experiência em guia, ele recebe elogios das pessoas, ele faz o trabalho dele direito. Por que trocar por um jovem? Não tem motivo. O é, cara é bom, ele vai ficar, entendeu? E aham, lá tem um respeito maior pelo idoso. certo. Então, aqui, às vezes, uma pessoa de 60 entra numa farmácia para conseguir emprego, ele nem é entrevistado. É, Às vezes a pessoa tem toda a capacidade, vai ser o melhor funcionário, mas existe o preconceito. Não quero nem saber, não vou nem entrevistar essa pessoa. Não estou precisando de ninguém. Lá em Israel, não, vai escutar. isso. Vai escutar o que a pessoa tem para falar. E se perceber que pode ser uma boa para o dono da farmácia quer ganhar dinheiro. É. Se ele vai ter um funcionário que vai fazer ele ganhar dinheiro, não interessa a idade, né? Então, É isso, isso que eu isso é legal. Então, é isso que eu queria saber, porque isso me chamou a atenção, né? Porque aqui você não vê isso. Você vai ver não. uma senhora atendendo no balcão de uma farmácia? Nunca. Eu, pelo menos aqui no Rio, não vejo. A não ser que ela entrou com A não ser que ela 25 e seja tá. dona da farmácia. Ou ela tá 50, entrou jovem e trabalhou a vida inteira lá, É, é, é né? verdade. Não, Agora, isso é legal contratar a uma gente pessoa de saber. mais idade realmente é um pouco mais difícil aqui. Isso. Mas aí, nesse caso, o hebraico vai contar, Ah, com certeza. O que né? acontece? Enquanto não falar hebraico, não tem emprego com interação com o público. É, lógico. Não, se você não sabe hebraico, não adianta ser vendedor. É isso, porque muita gente fala assim: ah, não tem problema, eu vou para Israel, vou arranjar um emprego num supermercado, numa farmácia, ok, mas tem que falar, tem que saber se comunicar, porque senão não vai adiantar, né? Não vai falar inglês com a pessoa que está Vai, comprando, né? a, a pessoa que vai trabalhar na farmácia ou no supermercado sem falar o hebraico vai ser estoquista, vai fazer trabalho interno, não vai Certo, trabalhar no balcão, não vai isso. falar com as pessoas, entendeu? Não pode Aham, ser um caixa de supermercado, né? verdade. Porque a pessoa vai chegar, vai perguntar, isso aqui é frango ou é peru? Não sabe nem o que a pessoa perguntou, Isso. entendeu? Então Aham, acaba fazendo um trabalho mais interno. E normalmente esse emprego é salário mínimo. é. Então eu falo que o hebraico é um divisor de águas imenso. Primeiro, para se sentir um cidadão israelense, tá? Enquanto não fala hebraico, não vai se sentir um estrangeiro, não se sente cidadão, tá? E são empregos, a partir do momento que fala o hebraico, já começa a ter empregos melhores. A gente vê pesquisas que o salário médio em Israel, né, do trabalhador médio,
é entre 7 e 8 mil shkalim. E o salário mínimo é de 5 mil, 5.300. Então, quando você aprendeu o hebraico, você sai do salário mínimo de 5 mil para ganhar seus 7, 8. E aí, se tem formação, conforme experiência, aí o salário vai aumentando. Certo. Entendeu? Se tem uma formação, validou o diploma, pega um nível já um pouco melhor numa empresa e por aí vai. Aí dá para ganhar salários melhores, né? Ótimo. Bom, quando a pessoa pensa em fazer aliar, a primeira coisa a fazer, abre a pasta na agência judaica e todo o procedimento da agência judaica. Quando é que ela Isso. entra em contato com vocês e como ela entra em contato com vocês? Tá. Pode entrar em contato com a gente a qualquer momento, tá? A gente trabalha como falei, a agência judaica é oficial, a gente trabalha em paralelo à agência judaica, tá? Tudo que a gente faz é o que a agência não é responsabilidade da agência, né? Então, já tem gente que entrou em contato comigo e falou, Valdemar, como que eu abro a pasta de aliar? Entendeu? Então, chegou a entrar em contato com a gente antes de abrir a pasta. E a gente fala a estrutura da pasta. Como que funciona o processo da agência judaica, Certo. né? E a ideia da assessoria. Então, a gente fez, né, os nossos programas para passar o maior número de informação, né? Quanto mais informação tiver aqui, menos surpresas vai ter em Israel, né? E a nossa ideia é acompanhar todo o processo aqui no Brasil, tirando dúvidas, passando informações, né? Explicando um pouco como a agência judaica trabalha também, né? Que a gente acompanha algumas coisas, sabe os prazos, sabe algumas coisas da agência, tenta orientar, não somos responsáveis, mas a gente tem experiência para falar como que tem acontecido ultimamente, né? A gente se preocupa muito com a viagem e a gente também ajuda nos primeiros passos em Israel. Tem assessoria lá. Nesse momento que está tendo a pandemia, nesse período, acredito que esse ano ainda a gente vai passar por algumas restrições. O que acontece? O imigrante tem chegado em Israel, né? E ele vai para um hotel, é isso? Isso. Que Ele vai tipo para o hotel do de... isolamento. Quando ele chega no aeroporto, vocês estão lá, vocês dão alguma assistência ou não? Hoje a gente não pode, Não. tá? Quando não tinha pandemia, todo o grupo era recepcionado por uma pessoa no aeroporto, Certo. tá? Hoje, ninguém pode entrar no aeroporto. Nós estamos, como nós não somos governo, nada, nós estamos proibidos de entrar no aeroporto, Certo. tá? Então, a gente começa a orientação no hotel. O pessoal está no hotel do isolamento, a gente já começa a fazer orientação no hotel, por Zoom, né? E explicar o passo a passo das pessoas quando saírem do hotel, o que eles vão ter que fazer, né? Antes da pandemia, encontrava com todo mundo no aeroporto, né? E aí a orientação era um pouco mais individualizada, né? Eu acredito que quando voltar, que a gente gostou da ideia do Zoom, né? Falar com todo mundo de uma vez só é melhor. É melhor, A gente Não, e a gente gosta de juntar grupos porque às vezes a pergunta de um é uma dúvida que o outro nem sabia que tinha, né? Então é vantajoso fazer grupos e tirar a dúvida de todo mundo de uma vez só, Certo. né? Tem grupo no WhatsApp para tirar dúvidas também, tudo direitinho. E a gente faz pelo menos uma reunião pessoal com cada um para tirar as dúvidas individuais, Beleza. tá? Então, Eu assim, vou fala. a gente vai começar uma nova forma de atendimento. Já vou fazer a propaganda aqui. Ninguém sabe, eu vou dar um furo aqui para Ó, você, legal. vai. A gente tá formatando ainda, então não vou dar detalhes, mas a ideia é abrir sala no Zoom e ficar à disposição para quem quiser entrar e perguntar o que quiser Opa, durante bacana. um período. É como se eu estivesse num lugar fixo e quem quisesse ir lá e fazer pergunta pudesse. Tipo um Entendeu? plantão? Um plantão, exatamente. Tá. Provavelmente a gente vai dividir em duas turmas, porque as dúvidas são diferentes, para quem já fez a entrevista com a agência e quem não fez ainda, para poder direcionar um pouco as dúvidas, né? Mas ter isso todo dia, de uma forma diária, assim, ou 4 vezes por semana, alguma coisa assim. Tem dúvida, entra lá, pergunta. Se quiser ficar assistindo, vendo as perguntas dos outros, fica. Se quiser entrar, fazer a pergunta, sair,
fica à vontade. A gente vai estar mais disponível para responder para todo mundo. Acho que isso vai ser bem legal. Bem legal, Vai ajudar bastante gente. realmente, bem interessante. Valdemar, queria te agradecer muito, tá? Esse papo, esses esclarecimentos, eu acredito que foram bem... deu para ter uma ideia, né, do que eu querem, e que o trabalho de vocês continue aí ajudando bastante pessoas, todo mundo que tem esse sonho, né, de ir para Israel, mas não sabe o que fazer, como fazer, eu acho que vocês realmente prestam exatamente esse serviço. Legal. Eu que quero agradecer bastante. Para nós é importante divulgar a ONG. A gente não entra em contato com ninguém, são as pessoas que têm que entrar em contato conosco. Certo. Então, por favor, entrem em contato conosco, perguntem quais são os benefícios que a gente oferece. A gente vai ter todo o prazer de explicar em detalhes para vocês, contar em detalhes a história da ONG e ajudar, tornar ali o mais confortável possível. Saber que com a gente só ganha, não perde nada. Só tem coisas positivas aqui e a gente quer ajudar todo mundo. Com certeza. Bom, para informações, vocês têm página no Facebook, Instagram? Facebook, Instagram, YouTube. Ou só procurar como Keren Leyedidut Brasil, tá? Certo. Vai encontrar a gente. Ou entre em contato, se tiver nosso contato. Se tiver no Rio de Janeiro, falar com o Marcos Feuer. Em outros estados do país, falar comigo. E a gente vai passando as informações, passando as lives e tentando ajudar sempre da melhor maneira. Beleza, então. Bom? Um grande abraço. Obrigado, Denise. Tchau, tchau. Tchau, tchau.